Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola, então lembrar histórias, momentos e vidas transformadas. Um mergulho na memória e no horizontinho fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Ilona. Eu sou a Gabriela. E hoje estamos aqui com 2 convidados muito especiais e importantes para a nossa escola. Apresente-se um pouco para nós. Eu sou o professor Gilmar. Eu sou ex-aluno aqui da Escola Piscinate e fiquei aqui até concluir o ensino médio. Eu sou o professor Antônio, professor de Geografia, há mais ou menos 25 anos de trabalho efetivo nessa escola. Então vamos começar um pouquinho pelo professor Gilmar, que foi ex-aluno, professor, coordenador da escola. Como é a experiência de poder voltar para o ambiente escolar hoje? Bom, a minha trajetória ela é muito importante devido a eu ter parado de estudar, devido a precisar ajudar a família na época. E quando eu cheguei aqui em Sinop, em 84, quando a escola foi inaugurada, e aí em 85 a escola começou a funcionar e eu me matriculei para poder concluir meus estudos, que era o meu sonho, terminar os estudos. E esse sonho, ele tinha para mim conquistar algo pessoalmente para mim. E dentro dessa caminhada toda foi onde que eu tive essa oportunidade de poder estudar. Depois de concluir o ensino médio, eu fazer um vestibular, passar no vestibular. Depois de 4 anos, eu retornei para a escola como professor e depois, em seguida, fui diretor dessa unidade escolar por 2 anos e logo após, então, eu continuei nos meus trabalhos como coordenador pedagógico aqui no período de doutor. E para você, professor Antônio, como foi o primeiro contato com a escola? Bom, eu saí de uma cidade, né, do Pantanal Mato Grossense, onde a cultura lá, pantaneira, é diferente da cultura que eu encontrei aqui naquele momento, no início do ano de 2000, com a cultura do Sul, mas pelo acolhimento de vários profissionais da educação aqui nessa escola, eu me senti em casa, né? Me adaptando a cada dia, e a responsabilidade no trabalho ela era intensa, né? Porque foi aí que eu comecei a me tornar professor na educação pública, né? Porque antes eu era professor de escolinha pré-vestibular em Cáceres, onde eu fiz a minha faculdade em Geografia. E assim, como foi? Atuando como professor aqui na escola, eu também tive, como a escola estava de início, foi mais tranquilo enquanto aluno. Então, a partir do momento que eu falei antes do meu sonho, eu nem tinha as perspectivas de ser professor, não tinha. Então, assim, quando eu vim para a escola, eu fiz meu estágio aqui, né? Depois, então, fui também bem acolhido pelos profissionais que aqui estavam. E com isso, então, te fortaleceu para a gente ter mais esse contato como professor. Então, é isso que faz com que hoje ainda nós verificamos, né, a importância dos professores na vida de cada um e de cada estudante quando está nas nossas mãos também. Então, isso, né, a escola foi uma escola pequena na época, então todo mundo se conhecia, era favorável, nós conhecíamos cada aluno também, e com o passar do tempo, a escola foi aumentando, o número de alunos e também seu espaço físico também foi aumentando, então aí se dispersou um pouco da gente não conhecer mais os alunos em virtude da quantidade de tempo que se tinha. Com certeza. E qual foi o momento, no período que vocês começaram a dar aula que mais marcante? Para mim
foi desde o início, porque cada ano que passa a gente fica numa expectativa de como que vai ser a turma, e os profissionais, né, que são rotativos também nas escolas públicas. E então cada ano a gente cria uma expectativa, né, de como que vai ser, novos alunos também chegando à escola, alunos nos deixando e deixando também já de conta uma saudade, né, porque esses alunos fazem parte da nossa vida, assim como já encontrei com alunos que me agradeceram, né, pelo trabalho exercido na escola, né, na qual teve um comprometimento com a formação cidadã deles. Então, é gratificante todo momento. Isso eu estou falando da minha parte, que eu estou aqui na escola desempenhando a minha profissão. Bom, eu também me sinto muito privilegiado, porque hoje a gente também encontra alunos que a gente teve na época. Alguns hoje já são pais de famílias, já têm filhos, e às vezes em quando, né, no passar a gente acaba encontrando esses alunos já modificados também, alguns já formados também, e assim muitos agradecem a gente devido a gente estar fazendo esse papel de orientá-los também, para que eles possam ter um futuro também melhor e também eles estarem no bom caminho. Porque o nosso tempo passado é diferente do tempo de hoje. A gente vê as transformações que ocorreram naquela época e as transformações que ocorreram agora. Então é bem gratificante mesmo, enquanto professor hoje, você poder encontrar a pessoa, às vezes você nem reconhece a pessoa, você foi meu professor no ano tal, lá na escola Piscinati, né? Então isso é de grande valia para todos nós, esse reconhecimento por parte dos alunos também. Qual a mudança mais chamou a atenção ao longo dos anos aqui na escola? Dos alunos, a estrutura ou a educação? Olha, nós pegamos um período muito problemático, devido às questões, alunos que a gente não conhecia direito, todo ano era aluno diferente, vinha para a escola. A escola, quando ela começou, ela tinha um porte pequeno, tinha só 2 alas, de direção, coordenação, e mais para frente, então, foi feito a construção das outras salas. Então, o período mais problemático que a gente encontrou foi referente à questão de estruturas físicas da escola, porque tinha uma demanda muito grande e se tinha muito pouco espaço, então, para se trabalhar, porque na época nós trabalhávamos com 35, 40 alunos em cada sala de aula. E o senhor, professor Antônio? A gente também continua dando aula na escola, né? Eu continuo. E espero continuar mais tempo ainda também. Se Deus assim me dá a oportunidade, me dá saúde. É o seguinte, vou falar em alunos, né? Teve os alunos problemáticos, tem os alunos problemáticos, mas isso acontece também na sociedade, né? Então nós temos que saber viver da melhor forma entre os pares. Então um desafio maior e um problema aqui na escola é o espaço físico. Durante a época da seca, até que vai tudo bem, tem um calorzinho, mas agora, né? Depois de eu fazer uma cobrança também, que foi colocada essa notícia, essa reportagem pela TV local, que chegou até Cuiabá, climatizaram-se as salas de aulas. Antigamente eram com 2 ventiladores, depois passaram para 4 ventiladores, que não davam conta de deixar um ambiente, uma sala de aula, assim, confortável para a aprendizagem dos alunos e também para o exercício do trabalho do professor em sala de aula. Então, isso durante a seca. Aí, o outro problema, durante a chuva. Sabia-se que Sinop, em épocas atrás, o índice pluviométrico era maior que hoje. Chovia, então, mais, né? E isso alagava
o pátio da escola não tinha cobertura suficiente para chegar à sala de aula, como ainda não tem até hoje. Tá? Os professores molham e isso causa um incômodo. Na hora do recreio também, com os vazamentos que tem aqui pelos corredores, molham os alunos, molham os professores que se movimentam, né, aqui pela escola durante o período em que estão aqui trabalhando, ou senão os alunos que estão aqui para a aprendizagem. Claro, claramente não enfrenta grandes problemas, mas como a educação também é muito boa, a gente às vezes deixa alguns desses problemas passarem de lado. E falando da educação, qual é o poder da educação na sociedade? O poder da educação é transformar os indivíduos. Só que essa transformação, ela acontece gradativamente. Então, nós temos alunos que têm essa compreensão de tudo. Só que já temos outros que não têm. Então, quando a gente fala dessa questão, ela é muito problemática. Porque nós, como mexer com os alunos, nós temos várias cabeças dentro de uma turma, de uma sala, de uma escola. Então, cada um pensa diferente, cada um age diferente. E isso faz com que nós temos que estar acompanhando essa realidade para que nós também possamos mudar também os nossos conceitos com relação a essas situações. Então, isso mais depende de quem? Do aluno. Porque o aluno que ele quer transformar, ele transforma. Ele vai enfrentar esses obstáculos, como, por exemplo, eu, enquanto aluno, enfrentei na época que cheguei aqui em Sinop, né, 84, 85. Então, se tinha grandes problemáticas. E essa problemática, o que aconteceu? Me transformou porque eu queria buscar algo para a minha vida. Então, isso depende de cada educando. E o senhor vem falar sobre educação? A educação, com toda a transformação que houve na sociedade, também na questão do desenvolvimento industrial e tecnológico, né? A educação ainda é o principal balizador na vida de cada um. Então, depende-se de cada um querer também aprender, querer um sucesso na vida. E isso vai ser oportunizado através da educação escolar. A educação é a base de tudo. E, professores, quais são as maiores dificuldades e as maiores alegrias que você já tiveram dentro da escola? Hoje, se falar no sistema colocado pelo governo do estado do Mato Grosso na educação, é um sistema que não funciona para que haja um aproveitamento melhor do ensino-aprendizagem. Então precisa ser revisto hoje, falando nesse sentido também para o ensino médio, com o novo ensino médio, que essa mudança ela é importante, mas ela tem que ter também a presença daqueles que estão realmente na escola, participando dessas comissões, para que realmente pensem numa matriz curricular que venha a contento de todos. E quais são as maiores alegrias? A minha alegria quanto a professor é ver os meus alunos, como eu já disse antes, com um presente, né, já cheio de sucesso, com um futuro ainda mais promissor nessa linha, né, para que eles continuem as suas vidas, né, fazendo o melhor também para um Mato Grosso melhor e para um Brasil melhor. Eu acho que um dos grandes desafios nossos hoje é justamente o que o professor Antônio colocou, a referência da questão das grades curriculares, né? Porque eu hoje não estou mais atuando no estado, estou no município. E o município também tem suas diretrizes, mas infelizmente eu me sinto, enquanto professor, que talvez
um professor que eu deixo a desejar devido à questão de você não poder fazer o que deveria ser feito para aquele aluno. Porque hoje, né, o grande desafio nosso é o quê? A criança, né, ela vai passando de um ano para o outro sem saber ler, sem saber escrever. E aí quando chega aqui no ensino fundamental 1, que é o 6º ano para frente, depois no ensino médio, tem essas dificuldades. Então eu creio que deveria se criar mecanismos para que assim os próprios governantes pudessem rever essa questão da grade curricular. Porque para mim é um crime eu passar uma criança sem saber ler, sem saber escrever, sem saber as 4 operações essenciais que precisa saber. E, assim, para minha maior alegria também. Só que hoje, né, eu vejo assim, é diferente do Dr. Antônio, ele trabalha mais com o ensino médio e eu com crianças. Então, mas a minha alegria é poder ver no futuro essas crianças que estão saindo lá da escola do trabalho também ser um cidadão do bem, um cidadão que conquistou seus sonhos através da educação. E tem alguma coisa que a senhora acredita que nunca mudou no espírito escolar? Olha, eu creio que nunca muda são as regras, né? Porque as regras elas são fundamentais porque todo lugar que nós vamos nós temos regras. E as escolas, enfim, de uma forma total, vamos dizer assim, se seguir as mesmas regras para todos, eu creio que a educação melhoraria bastante. Porque cada esfera tem um sistema diferente. O município tem um, o estado tem outro, a nível federal tem outro. Então são poucas as matrizes curriculares que elas têm essa compreensão para um todo, para os alunos. Mas infelizmente não é assim que no dia a dia a gente vê isso acontecer. E teve alguma história engraçada ou um momento vivido aqui dentro da escola que marcou dentro de tudo isso? Rapaz, é difícil, né? Aqui teve muitos momentos, né? Assim, momentos de alegrias, mas também teve momentos de tristezas também para nós, muitas vezes, né? É quando você perde alunos da escola, né? Você fica sentido em relação, porque era um aluno que frequentava a escola, que fazia parte da família da escola, né? Então esse era um momento muito dolorido para a escola, que perdeu vários alunos por várias situações, né? Mas assim, a alegria que a gente mais tem é de poder conviver, principalmente com os professores que estavam na época e também, claro, com aqueles alunos que eles eram alunos assim, que gostavam de conversar com a gente, de participar com a gente muitas vezes de alguma atividade aqui dentro da escola. Então a gente poder ver essa alegria desses alunos nesse sentido, que a gente também se sente alegre quando ele consegue atingir os seus objetivos principais. A minha tristeza o professor que foi coordenador da escola Gilmar disse, sobre as perdas, né, de seres humanos que conviviam aqui conosco, né, na época alunos, né, que vieram a falecer, e também dos profissionais da educação, professores e outros funcionários, enfim, da escola, né, que vieram a falecer. Então é um momento muito dolorido, né, para a comunidade escolar, né, e ainda mais para nós que estamos no dia a dia, né, nessa interação social também, né. E momento de alegria, para mim é o aprendizado do aluno, é o momento que ele dá uma resposta para aquilo que eu estou apresentando, né, de uma forma assim coerente. Então, para mim, poxa, ele está no caminho da aprendizagem. Então, esse é um momento, para mim, grandioso, né, e eu acabo até elogiando o aluno, né, para incentivá-lo a mais assertividade, e assim eu espero também que ele tenha na sua vida profissional. E, enfim, esses momentos, eles acabam deixando a gente um pouco para baixo, no caso da tristeza, mas ao mesmo tempo, quando acontecem situações, né, com a referência aos alunos que estão
cada vez mais ansiosos pela aprendizagem. E aí, ainda mais, passar num vestibular, passar no Enem, para mim é um momento de muita felicidade. E como se sente vendo ex-alunos ocupar papel importante na comunidade? Professor Gilmar, né? Bom, é assim, aqui pela história da escola Piscinati, não foi só eu que saí da escola e retornei, como profissional. Mas, para mim, foi muito importante devido a eu ter a minha vida aqui na escola. Ter a minha vida porque eu comecei fazendo a 5ª série, até o ensino médio que eu terminei aqui na escola. Então, tenho uma vida com a escola. E eu poder sair daqui, depois voltar, para mim foi muito gratificante. Gratificante porque eu estava também retribuindo um pouco daquilo que eu recebi dos meus professores, para poder ajudar a comunidade escolar também. Então, é importantíssimo que talvez outros alunos, e esse é o nosso pensamento, professor Antônio, de você poder fazer com que os alunos eles acreditem neles e que também eles possam ver a educação hoje não como uma mera passagem, mas que essa educação ela é transformadora, como a gente falou, e que muitos deles possam voltar a trabalhar no ambiente que frequentaram. Só que a gente vê hoje, tanto nas crianças pequenas quanto no jovem hoje, as perspectivas são muito pequenas para ser professor, devido a muitas situações que acontecem. Então, se você fazer uma pesquisa hoje em uma sala de 32 alunos, quantos querem ser professor? Parece apenas 1 ou 2 que querem ser professores. Então, isso para mim foi, na época, muito importante, e também depois ter esse reconhecimento por parte das pessoas que a gente estava, dos professores que já se aposentaram, o professor Antônio que está aqui, que trabalhou junto também. Então isso é muito gratificante para mim, poder ter retornado e ter trabalhado aqui também. A escola está dando seu retorno, né? Isso. E agora nós vamos passar para o professor Antônio. Bom, quando a gente faz a escolha de uma profissão, ainda mais professor, nós sabemos que vamos trabalhar com os alunos, vamos trabalhar com pessoas, e muitos dizem trabalhar com pessoas não é fácil. Mas nessa profissão professor, nós temos que ter o plano A e o plano B nas horas difíceis, ou se faltar alguma situação, nós temos um outro plano para colocar, para atingir o objetivo, que é a aprendizagem dos alunos. E nessas situações, eu conversando agora há poucos dias, e teve o professor Fernando de matemática que disse: eu já tenho um bom tempo na escola, professor Antônio, você foi meu professor, Falei, cara, tinha que lembrar disso, agora eu sei que estou ficando velho. Mas tem outros profissionais aqui da educação, tem outros professores também que foram meus alunos e hoje estão trabalhando aqui na escola Piscinati. Foram alunos meus aqui no Piscinati. E isso é gratificante. Quer dizer, eles acreditaram no potencial deles. E hoje estão no mercado de trabalho, e fazendo um papel importante, servindo a essa comunidade escolar da escola Piscinati. Isso é muito importante, para vocês, como educadores, ver essas pessoas saindo da escola com uma profissão bem legal. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O professor Antônio, que já participou muito da questão militar, não sei se o professor Gilmar também, mas agora a nossa escola está passando por uma nova etapa, Sim. A etapa do cívico-militar. E qual é a opinião de vocês sobre isso? Bom, eu como eu não estou, falei anteriormente, não estou mais no estado, eu trabalho com as crianças menores, então eu creio assim que se for para melhorar tanto o ambiente escolar, tanto quanto os educandos,
eu acho importante, né? Porque nós passamos num processo hoje de muitos alunos não saber reconhecer os seus deveres, porque eles só querem só os seus direitos. E nós, enquanto professores, educandos, todos nós temos os nossos direitos e deveres. E então, a escola sendo, passando para cívico-militar, eu creio que ela pode melhorar. Tanto é que talvez nós não precisássemos chegar a esse ponto de a nossa educação ter militares, atuando dentro das escolas. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, nós estamos observando justamente isso, que muitos não querem ter a responsabilidade. E a partir daí, então, vem o quê? Vem a responsabilidade de cada aluno, de cada educando que vai passar por esse processo também. Bom, eu servi o Exército em 86, no Batalhão de Fronteira, sou infante, servi em Cáceres. E uma coisa que eu sei diferenciar é a educação que os meus pais me deram em casa e a outra coisa que era disciplina. Disciplina não na questão das matérias, em sala de aula. Disciplina na questão do comportamento também, das suas atitudes. Tá? Então, hoje, a escola cívico-militar está sendo implantada pelo governo do estado de Mato Grosso, mas o sistema tem culpa nisso. Porque tirou a autonomia das escolas, porque deixou as escolas sem segurança. E aonde tem um bom número de pessoas, vai ter um conflito. Uma hora ou outra, isso vai acontecer. Eu convivi com mais de 1000 soldados no Batalhão de Fronteira e lá tinha disciplina e era rigoroso. Então, mesmo você querendo partir para um lado que não era a regra militar, que é a disciplina militar, você pensava mais de uma vez e acabava não fazendo a coisa errada. Então, hoje, com a escola cívico-militar que o governo está colocando aí como prioridade na educação do estado do Mato Grosso, é culpa do próprio sistema. Porque antes, quando as escolas, e o Gilmar foi diretor nessa época, quando as escolas tinham autonomia, quando o Conselho Deliberativo Escolar tinha decisões junto com a gestão da escola e a comunidade escolar era mais participativa, a escola era um ambiente melhor de convivência. E com isso, o senhor acha que influenciou a dificuldade no ensino de gerações agora dos alunos, a nova geração dos alunos? Olha, o que pesa mais é a questão da tecnologia, as informações e desinformações. Porque o aluno, ele pensa nos direitos dele, mas não pensa nos deveres. Isso pode levar o aluno a achar que ele só tem direitos. Porque na hora dos deveres, ele não está dentro aquilo que vai dar o direito para ele, que é o cumprimento do dever. Então isso acaba prejudicando também a aprendizagem do aluno. Principalmente o mau uso da tecnologia. Não vou citar aparelho. Eu vejo que hoje um dos grandes problemas é a nossa tecnologia. Ora, ela beneficia, ora, não. Então, aí depende de cada família, vamos dizer, a família é importante que esteja envolvida nesse processo também. Então, se hoje, por exemplo, nós somos num tempo onde nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos tela digital,
nós não tínhamos nada. Nós tínhamos o livro. E quando nós tínhamos o livro ainda. Então, daquele tempo para hoje, então nós estamos tendo essa grande problemática que é a interferência dos meios digitais. Então, se ela puder, para beneficiar, tudo bem. Mas, se não, ela vai trazer um retrocesso muito grande na vida social de cada pessoa. Tanto é como a gente vê hoje a proibição dos celulares em sala de aula, porque estava atrapalhando o andamento das aulas dos profissionais. Então, isso com a lei que foi criada, proibido o uso de celular em sala, já melhorou um pouco. Então, eu espero assim, que essas tecnologias, elas venham sim para cada vez mais beneficiar as pessoas. Só que elas têm que saber que quando elas estão no ambiente escolar, elas têm seus deveres para serem cumpridos também, não só direitos. Agora, entrando nessa questão da tecnologia, a gente sabe que ela é uma grande dificuldade para a educação de hoje em dia, mas tem alguma outra dificuldade enfrentada na atualidade que no passado não existia? Minha grande dificuldade hoje na escola que eu atuo é a não presença dos pais na escola. Porque o pai e a mãe que acompanham seu filho, eles te trazem resultados dentro de sala de aula. Isso num aspecto geral. Agora, quando a família ela já não está mais acompanhando essa criança, esse adolescente, esse jovem também, significa que está faltando algo. E esse algo é a presença do pai, muitas vezes na escola, para vir buscar informação daquilo que está se precisando para que se ajude esses educandos. Só que hoje nós vivemos, não sei o caso aqui no estado, mas no município nós enfrentamos uma barreira muito grande em que pais só chegam para agredir professores. A culpa sempre cai para o professor e não para o filho que está com um caderno em branco, que não tem uma atividade pronta no livro, então a culpa sempre recai ao professor. Só que essa criança não quer fazer nada. Então, eu acho que uma das grandes problemáticas é a falta da presença mais dos pais na escola. Essa questão ligada aos pais, né? Então, falando numa família desestruturada, ela acaba contribuindo para que o aluno ele deixe também de ser comprometido com a educação escolar. E isso é notável quando a escola de SINAT ela faz o convite, entre aspas, a convocação, para que os pais venham participar das reuniões. Essas reuniões são importantes para a comunidade escolar. E os pais que nem sabem como o filho está na escola, o desempenho desse filho na escola. Agora, tem pais comprometidos que conhecem a vida escolar do seu filho. Mas hoje uma maioria não se comprometem com isso. Então fica uma situação ruim para a escola, uma dificuldade do trabalho na escola devido a essa ausência dos pais na escola. Então eles não estão comprometidos também com a educação escolar do seu filho. E a escola tem sim que funcionar, mas em conexão com as famílias dos alunos também. E mesmo com todo esse acontecimento, o que mais motiva os senhores a continuar dando aula? Como já foi dito, eu acho que nós acreditamos na educação como um poder de transformação. Porque se a gente não tiver esse pensamento, dificilmente nós também conseguimos chegar a algum lugar com nossos alunos. Então isso é mais importante porque a gente vê a nossa clientela hoje sim são os alunos.
Isso faz com que nós também temos que fazer com que eles consigam ter mais acesso também a outras situações também. Agora, para a gente ver tudo isso, nós temos que ter o quê? A educação ela vai ser transformadora. E para a educação ser transformadora, ela tem que ter num total, todos envolvidos com as mesmas situações, não para um a educação funciona, para outro não funciona, ou para assim por diante, né? Diferente do que quando nós éramos estudantes, nós éramos cobrados, né? Nós éramos cobrados para isso acontecer. Então, dependia sim de cada um de nós. Eu tenho pensado muito na educação, nessa educação, ela é balizadora, não só na questão de ser um profissional de sucesso, mas nós vivemos de oportunidades e escolhas. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando que eu estarei preparado para isso? É uma reflexão. Nós mesmos, depois de formados, e temos as nossas profissões, a todo momento nós temos que, diante das oportunidades, fazer uma boa escolha. E isso é um desafio. Mas aonde que nós vamos aprender sobre isso? É com o conhecimento nas disciplinas. É o conteúdo que é passado pelo professor. Então, tudo tem seu mérito, tudo tem o seu valor. Então, o professor está na escola, exercendo a sua profissão, e o aluno estudando, adquirindo conhecimento. O aluno, depois, ele poderá aplicar esse conhecimento, principalmente no mercado de trabalho. Então, são coisas que, de repente, no momento, o aluno está pensando em nota, e passar de ano. Primeiro é pensar no conteúdo que o professor está passando, no conteúdo que o professor está mediando esse conhecimento com o aluno. Que oportunidades virão. E aí, aquelas pessoas que estão sendo inseridas no mercado de trabalho, elas terão que estar preparadas também. E só complementando, senhor Antônio, então a oportunidade é para todos. E hoje a gente vê, perante o mercado de trabalho, só aqueles alunos que se dedicam, que estão interessados em aprender e colocar em prática aquilo que foi colocado pelos profissionais. E isso é vantajoso para esse aluno, que ele sempre quer o mais, ele buscar sempre mais para isso, porque hoje nós vivemos no mercado competitivo. E nesse mercado competitivo hoje, só vai entrar aqueles que têm grandes interesses em ajudar as suas próprias empresas que estão lá a crescer também, como esse aluno que pretende crescer também. Com certeza. E agora uma pergunta um pouquinho mais voltada para o professor Gilmar. Como foi a transição de professor para diretor? Olha, foi bem assim, um pouco diferente para mim. Por quê? Porque eu entrei em 97 trabalhando na escola, né? E chegou o momento da eleição, no final do ano não teve candidato para a direção. No último momento, os profissionais me chamaram: vai lá, vamos fazer inscrição, vamos lá, nós vamos te ajudar. Aceitei o desafio, porque eu não tinha experiência na área da educação. Sempre trabalhei em empresa privada. Aí acabei aceitando esse grande desafio, que foi ser, né, o diretor. O diretor, ele é responsável por tudo o que acontece dentro do momento escolar. E eu não tinha, na época, esse conhecimento total. Mas, para mim, foi
grande importância porque para o meu currículo seria de grande importância ter esse desafio. E nesse desafio todo, então, a gente acabou tendo os profissionais que nos ajudaram, colocando em prática aquilo que a gente também tinha aprendido um pouco. E também juntamente com o conselho da escola, que na época se tinha, e o conselho participativo, que também ajudou nós a podermos concretar aquilo que nós tínhamos pretendido colocar em prática. Sabemos que alguns profissionais nos cobravam, né, sobre algumas situações, só que o gestor ele não tem o poder de dar aquilo que os profissionais requerem, porque a gente é uma hierarquia, e a hierarquia da escola é obedecer o governo do estado. Então nós tivemos que nos adaptar a isso também, juntamente com o coletivo, colocar o que era de importante para todos. Primeiro, para os profissionais, para os alunos e também para os servidores, que é aquilo que a gente precisava estar, porque o diretor representa essa unidade escolar como gestor. E agora uma pergunta um pouquinho mais voltada para o professor Antônio. Hoje ele veio sem o uniforme dele, né? A blusa do Mengão. Pode falar um pouco dessa sua paixão pelo Flamengo? Primeiro que eu nem sabia que essa entrevista ia ser hoje, esse podcast, mas porque senão eu teria vindo com um manto sagrado, né? Do negro. Olha, é igual um casamento, né? Tem as horas de alegria, tem as horas de tristeza, tem as horas de cobranças, né, que os torcedores também cobram, tá? Mas é uma coisa que ela foi natural, né? E eu sou flamenguista, igual toda a escola sabe, e mais alguns, mas enfim, é uma coisa que foi natural. E eu posso dizer que Flamengo ganhando ou perdendo, eu fiz a camiseta do Flamengo. Inclusive alguns alunos, né, que falam: professor, eu sou flamenguista. Aí eu brincando falo: vocês têm meio ponto já na média, né? Aí aqui na escola, e outros que nem são flamenguistas, aí acabam falando, mas acabam mentindo para mim que são flamenguistas para ganhar o meio ponto também, né? Mas é uma brincadeira assim saudável, né? Porque a gente tem que ter esse momento de descontração, mas só que esse momento de descontração ele não pode ser a prioridade, né? A gente brinca com os alunos, né? Tem os alunos que são mais próximos, mas mesmo é por uma questão de uma interação social saudável. E você, Gilmar, qual time você torce? Aí meu time está liderando a zona do rebaixamento. Eu torço pro Internacional. Eita, não dá pra defender, né? Não vou isso. Também igual o professor Antônio, né? Pode ter os momentos de alegria, tristeza, mas a gente não muda do time do coração da gente. Então, é importante também. Exatamente. E agora, né, 40 anos de Piscinati, qual a contribuição da escola para a cidade? Vamos começar com o professor Antônio. Eu acho que o Antônio é mais, que ele está mais aqui no Dal, assim, com relação à questão dos alunos, né, que saem do ensino médio, né? Então, para mim, quando, né, eu trabalho no município, então eu já não tenho essa resposta para dar para vocês, devido a serem crianças de até 10 anos, então eles ainda têm um futuro pela frente ainda. Tomara que daqui a 40 anos eles possam estar aqui também, para estar aqui, né? A Escola Piscinati, nesses 40 anos, tem contribuído com a formação cidadã daqueles alunos que passaram por aqui, porque também a escola trabalha essa parte, né? Porque nós temos que saber interagir nesse meio social a qual vivemos, né? Uma cidade violenta, ela é uma cidade cheia de problemas, né? Para chegar a essa violência, então tem outras causas, né? Bom, enfim, e o que eu noto é que essa escola, dentro de 40 anos em que está faltando uma reforma, né? Você não construiu uma outra escola, mas enfim, trabalhamos aqui,
E esses alunos, dentro desses 40 anos, eu vejo a vontade deles de estar inserido no mercado do trabalho. Né? Não é uma escola técnica, assim, do ensino médio, mas tem umas parcerias técnicas. Eu acho isso importante, mas falando no ano de 2000, 2001, 2003, a base da economia aqui em Sinop eram as madeireiras. Então, o extrativismo vegetal era forte aqui na nossa região. E Sinop era um polo madeireiro. Então, os alunos que aqui estudavam à noite trabalhavam nessas madeireiras. Chegavam cansados à noite, mas eles tinham vontade de aprender também. Uns dormiam na sala de aula, né, cansados, exaustos. Mas, enfim, a escola foi passando por esse processo de mudanças também, juntamente com a cidade. Eu estou falando de mudança não na estrutura física, que fica a desejar. Isso aí por parte do governo do estado do Mato Grosso. Mas na questão da transformação, quanto à questão dos alunos. Né? Então, hoje, nossa clientela ela é outra. Tem alunos que vêm de alguns bairros distantes, mas os outros aqui próximos. Naquela época, em 2000, 2001, a comunidade escolar era em torno da própria escola. Então, hoje houve essa mudança, mas a escola não deixou de garantir o seu papel nessa transformação, nessa contribuição quanto à formação desses alunos, para que eles venham a ser pessoas ativas na economia da nossa cidade. Só para concluir, eu só vejo assim, né, trabalhei até em 4 aqui, então esses alunos que passou por nós, a gente vê que a importância que a escola, nesses 40 anos, teve, para a gente pegar, a escola abriu, funcionar em 85, para até agora, quantos alunos passaram por aqui? Quantos alunos que passaram por nossas vidas, que hoje estão bem estruturalmente? Isso é familiar, isso é trabalho, vida social. Então a gente se alegra porque a gente vê que a escola, ela cumpriu com a sua obrigação de fazer com que esses alunos conseguissem ser cidadãos para a sociedade, transformadoras, né? Então isso é importante e eu creio que o papel da escola é justamente esse, de você criar incentivos, colocar, porque são pessoas que passam, mas as suas marcas ficam também. Então eu creio que se a gente pegar num todo, como nós comentamos no começo, é gratificante aquele aluno chegar e conversar com você. Depois de tantos anos você vê tudo isso acontecendo. Então esse é o papel que a escola continua contribuindo para a sociedade com esses nossos alunos. Os senhores poderiam deixar uma mensagem para os alunos e professores que atuam na escola? Bom, para os alunos eu coloco essa mensagem assim, dizendo assim, que eles têm que acreditar neles mesmos. Eles acreditando neles mesmos, eles conseguem superar todas as dificuldades. Para isso, eles não têm que deixar se abater pelos percalços que acontecem na sua vida. Nós temos experiências que eu mesmo insisti para que eu pudesse ser alguém que eu digo assim, uma pessoa formada, uma pessoa que consiga conviver em sociedade. Mas por quê? Porque eu acreditei em mim. E esse acreditar, eu tinha a minha mãe que acreditava em mim. Minha mãe era uma pessoa analfabeta, mas ela sempre me incentivou a estudar. Então o futuro é a educação. Que esses alunos hoje que vêm para a sala de aula, pensem que eles têm um futuro brilhante pela frente. Mas isso depende deles, de cada um. E para os professores, que talvez eu possa conhecer alguns ou não, eu já passei por muito tempo aqui, é para que eles também acreditem no seu potencial, acreditem naquilo que
eles aprenderam na faculdade, mas também que coloque, né, a sua prática, porque né, o conhecimento que a gente tem na faculdade é um e a prática é outro, e que eles não desanimem, porque se desanimar, futuramente nós não teremos mais profissionais para estar atuando. Então, que eles possam cumprir com o seu papel profissional, né, cada vez mais, abrindo as mentes desses nossos alunos e colocando, inserindo eles na sociedade. O recado que eu tenho que deixar é o seguinte, que os alunos, eles explorem mais o seu potencial intelectual. Não fiquem pensando na média, e ir mais além. Isso significa quebrar recordes, ultrapassar barreiras. E aos profissionais da educação, o meu recado é que não desistam. Continuem a exercer essa profissão da melhor forma possível. Essa profissão professor, que quer dizer professar. E se tivesse que resumir em uma frase o que a escola representa na vida de vocês, qual seria? Para mim é tudo. Na minha vida é praticamente a metade da minha vida, já que eu estou há 25 anos, 26 anos aqui. E agora, com Rebobina Piscinati, teve alguma memória que ele acendeu aqui hoje? Tá? Várias. Eu vou dizer uma. Pode falar. A gente tinha um time de futebol e ele era o goleiro. Sério? Aí nós jogávamos contra os terceiros anos nos finais de semana. A interação nossa com os alunos era outra. Nós tínhamos o time de futebol dos professores, o professor Valdemir, Inácio, você, eu, mais outros que Miro, mais uns outros que a gente agora. Não recordo os nomes. Mas assim, né, justamente o que você colocou, quando a gente entra aqui, a gente começa a ter aquele filme na cabeça da gente por todos os momentos bons que a gente passou, mas também alguns momentos difíceis. Né? A nossa escola, quando aqui inaugurou em 84 e 85, nós tínhamos um grande problema da falta de energia. Né? E apagava de uma hora para outra, e aí passava-se 15, 20 minutos, uma hora, a energia não voltava, a direção dispensava aí. E nós, de vez em quando, a gente ficava sentado à beira da calçada, contando piadas, brincando, até o momento a gente ir embora. Assim, era um momento saudável que nós tínhamos enquanto alunos também. E enquanto professores, também, os momentos são melhores ainda, porque a gente pode ver que se eu chegar aqui ainda hoje, ainda muitos me conhecem, né? Eu, como professor, como diretor, eu creio que aqui, tirando o Antônio e a Irene que trabalham na secretaria, não sei se tem mais professor da minha época. tem a Deise. A Deise, tinha a Sally, né? Tinha o Inácio, então tinha um grupo de professores muito bons aqui. E aí, claro que com o passar do tempo foram se aposentando. Então esse é um momento de alegria, tá? Para a gente poder retornar à casa, para ter esse sentimento, né? Até eu estava comentando com a minha coordenadora na escola. Que bom que a gente é reconhecido quando chama a gente para alguma situação. Isso marca porque a gente também deixou a nossa contribuição, né? Apesar que talvez eu pense que não foi das melhores que a gente queria fazer, mas pelo menos a gente tentou, né? E esse tentar é que significa que a gente vai correr, buscar aquilo que a gente perdeu para trás. Então é importante. Então isso traz muitas recordações para a gente. Tomara que os alunos que estão aí hoje possam ver isso como uma luz que ela não se acaba, uma luz que perpétua para a eternidade, vamos dizer assim, continuando. E agora, né, para finalizar, nosso tempo não é muito grande. A gente quer agradecer vocês por ter aceitado o nosso convite, professor Antônio por ter deixado o conselho de classe para ter vindo aqui. Nós agradecemos do fundo do nosso coração e a gente espera que possamos, né, ter mais esse convívio de aluno com professores, né,
essa vontade de estudar, tudo mais. Mas a gente agradece mesmo. E por aqui se encerra mais um episódio do Rebobina Piscinati. E até o próximo. Tchau, tchau. Adeus. Até mais. Tá subindo. É.